Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do capítulo 13 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. A gente viu até o capítulo anterior que a Nia estava acompanhando o que os adultos estavam fazendo. Tinham trazido uma enorme girafa de ferro, que ela não sabia direito o que era, mas ela entendeu que era uma girafa furadeira. E aí muita gente estava trabalhando, quebrando pedras para torná-las cascalhos, que são pedras menores. As pessoas estavam felizes, trabalhavam, cantavam, acompanhavam aquele movimento todo, e a Nia só via de longe e queria entender em que tudo aquilo ia se transformar. Na parte do Salva, a gente viu que ele ficou no campo de refugiados na Etiópia, em Itang, por 6 anos. Tinha se tornado um moço, ficou lá esperando o tempo passar, a guerra acabar, as coisas acontecerem, talvez encontrar alguma família. Viu que não era a mãe dele, uma pessoa que ele tinha identificado ao longe. Por 6 anos ele ficou por ali, até que num dia, de repente, as pessoas estavam comentando que com a possível troca de governo etíope, talvez o campo de refugiados fosse extinto. Agora, como mandar embora tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas que estavam ali alojadas no campo de refugiados de uma hora para outra? E aí ele conta que teve um dia que chegaram homens num carro, mandaram todos embora, pessoas com armas, berrando, falando palavras de ordem, estavam mandando todo mundo sair, empurrando as pessoas, dando tiro. Era um temporal terrível. As pessoas correram desesperadamente embaixo daquela chuva torrencial, todas em direção. As pessoas estavam sendo conduzidas pelos homens com armas na direção do rio Gilo, que era um rio muito perigoso, que todo mundo sabia, fazia a fronteira com a Etiópia e com o Sudão, mas era um rio conhecido por ter crocodilos. Capítulo 13, página 69, vamos lá? Sul do Sudão, 2009. Nia achou engraçado. Era preciso ter água para achar água. Era preciso água fluindo constantemente para dentro do buraco para manter a furadeira funcionando sem problemas. A equipe fez o caminho de ida e volta da lagoa várias vezes no dia. A água da lagoa foi bombeada num pote que parecia um gigantesco saco plástico, suficientemente grande para abrigar toda a caçamba do caminhão. O saco furou. O furo precisou ser remendado. O remendo furou. A equipe remendou o remendo. O saco furou de novo. A furadeira não pôde prosseguir. Imagina um saco enorme tentando transportar água, porque lá também não tinha grandes tubos, grandes tonéis. Eles precisavam de água para levar até esse lugar em que essa furadeira estava tentando amolecer a terra para achar mais água. A equipe de perfuração ficou desanimada com os furos. Quiseram parar de trabalhar, mas o patrão mandou que continuassem. Todos os operários vestiam o mesmo macacão azul. Ainda assim, Nia sabia quem era o patrão. Era um dos 2 homens que vieram primeiro até a aldeia. O outro parecia ser seu principal assistente. O patrão incentivava os operários, ria e fazia brincadeiras com eles. Se isso não funcionasse, ele falava seriamente e tentava persuadi-los. E se isso não funcionasse, ele se zangava. Ele não se zangava com muita frequência. Continuava trabalhando e mantinha os outros trabalhando. Remendaram novamente o saco e a perfuração continuou. Agora na história do Salva. Etiópia, Sudão, Quênia, 1991. Centenas de pessoas faziam fila na margem do rio. Os soldados obrigavam alguns a entrar na água, cutucando-os com a coronha dos rifles, dando tiros para o alto. Coronha do rifle é aquela parte de trás, parte dura, que machuca as pessoas.
outras pessoas, com medo dos soldados e das suas armas, pulavam para dentro da água por conta própria. Eram imediatamente arrastados rio abaixo pela poderosa correnteza. Ao agachar-se junto à margem para observar, um rapaz ao lado de Salva mergulhou na água. A correnteza o carregou rapidamente rio abaixo, mas ele também estava fazendo algum processo para atravessar o rio. Eles estavam tentando atravessar o rio Gilo, que era conhecido por ter crocodilos. Já era noite e estavam debaixo de uma chuva torrencial. Então Salva viu um movimento súbito denunciando a cauda de um crocodilo. Momentos depois, a cabeça do rapaz sacudiu-se de forma estranha. Uma vez, duas. Sua boca estava aberta. Talvez estivesse gritando, mas Salva não podia ouvi-lo com toda a barulheira da multidão e da chuva. Um instante depois, o rapaz foi puxado para baixo. Uma nuvem vermelha manchou a água. A chuva ainda era torrencial. E agora havia também uma chuva de balas. Os soldados começaram a atirar para dentro do rio, apontando as armas para as pessoas que tentavam atravessar. Por quê? Por que estão atirando em nós? Salva não teve escolha. Saltou para dentro da água e começou a nadar. Um menino ao seu lado agarrou pelo pescoço e prendeu-se a ele com toda a força. Salva foi puxado para baixo da água sem tempo de dar mais que uma respirada rápida e superficial. Salva se debatia, chutava, apertava com as mãos. Ele está me agarrando com muita força, eu não aguento. Ar, não resta ar. Subitamente, as mãos do garoto o soltaram e Salva se lançou para cima. Jogou a cabeça para trás e tomou uma enorme golfada de ar. Durante alguns instantes, não conseguia fazer nada além de arfar e sufocar. Quando sua visão clareou, viu por que o menino havia soltado. Estava boiando com a cabeça para baixo, sangue jorrando de um buraco de bala na nuca. Perplexo, Salva deu-se conta de que ser forçado para baixo da água provavelmente salvara sua vida. Mas não havia tempo para maravilhar-se com isso. Havia mais crocodilos nas margens mergulhando. A chuva, a correnteza forte, as balas, os crocodilos, um emaranhado de braços e pernas e gritos e sangue, ele precisava dar um jeito de atravessar. Salva não sabia quanto tempo ficara na água. Pareciam horas, pareciam anos. Quando finalmente as pontas dos dedos dos pés tocaram a lama, obrigou seus membros a começar a nadar uma última vez. Arrastou-se até a margem e desabou. Então ficou deitado ali na lama, arfando e engasgando na tentativa de tomar fôlego. Mais tarde, ficaria sabendo que pelo menos 1000 pessoas tinham morrido naquele dia tentando atravessar o rio, afogadas, atingidas pelas balas ou atacadas por crocodilos. Como era possível que ele não tivesse sido uma das 1000? Por que fora um dos afortunados? Vamos fazer uma pausa aqui para retomar essa cena do rio que é tão chocante. Para mim foi a cena de maior horror em toda a história. Forçar as pessoas a atravessar um rio que sabidamente tinha crocodilos atirando por todos os lados, isso a história mostra um extermínio. Mostra uma tentativa de dizimar as pessoas que estavam ali no campo de concentração, milhares e milhares de pessoas que foram apagadas, que foram assassinadas. E o que ele descreve aqui, quando ele estava tentando atravessar, é que alguém mais novo se agarrou no pescoço dele quando ele estava tentando nadar e tentando respirar. E quando esse jovem agarrou no pescoço dele, ele automaticamente ficou submerso, ele entrou debaixo d'água, ele ficou sem ar, mas foram segundos que fizeram com que essa criança, esse jovem, se apoiou no Salva para respirar e com isso a criança jovem foi baleado e nessa transição de segundos o Salva ficou submerso e depois voltou a respirar o ar
a criança tomou o tiro que talvez pudesse ter pego Salva, que provavelmente não tinha como destino Salva. As pessoas estavam atirando para todos os lados. Ele foi salvo por um tris. E ainda tinha os crocodilos e toda a dificuldade que é atravessar um rio nadando embaixo de uma chuva terrível, se batendo com outras pessoas que também estavam ali na tentativa de nadar e de atravessar o rio. É uma cena de horror, é uma cena de horror. Certamente não tem outros detalhes aqui, porque o horror que essa cena descreve nem cabe em palavras. Só quem viveu essa cena para conseguir ter noção da dificuldade que foi tudo isso. A gente saber dessa história por meio da literatura nos faz entender que horrores como esse nunca mais deveriam existir. Pra gente é quase impensável se colocar no lugar do Salva vivendo uma história como essa. Quando a gente, por isso que eu falei capítulos atrás, quando a gente entende que essa é uma história baseada em fatos reais, em que a Linda Sue Park escreve aquilo que o Salva disse para ela, é porque a gente tem que entender que isso de fato aconteceu e esse horror de fato foi vivido por um grande grupo, né? Salva atravessou da outra margem do rio e se salvou nessa travessia. Ainda na página 71. A caminhada recomeçou. Mas para onde? Ninguém sabia ao certo. Para onde Salva deveria ir? Não para casa. Ainda há guerra em toda parte no Sudão. Não de volta para a Etiópia. Os soldados nos matariam. Quênia? Parece que há campos de refugiados no Quênia. Salva tomou uma decisão. Andaria para o sul, para o Quênia. Não sabia o que ia encontrar ao chegar lá, mas parecia ser sua melhor opção. Multidões de outros meninos o seguiram. Ninguém falava no assunto, mas no fim do primeiro dia, Salva tornara-se o líder de um grupo de cerca de 1.500 garotos. Alguns tinham apenas 5 anos de idade. Aqueles meninos menores fizeram Salva se lembrar do seu irmão Kuol. Mas então ele teve um pensamento assombroso. Kuol não tem mais a idade dessas crianças. Agora ele é um adolescente. Salva descobriu que só conseguia pensar nos seus irmãos e irmãs como eram quando os vira da última vez, e não como seriam agora. Agora o próprio Salva tem 17 anos. Ele já tem corpo de homem, já está formado, e outras crianças têm ele como líder. E ele sai caminhando em direção ao Quênia, e quem também conseguiu fazer a travessia meio perdido, segue também, tendo ele como liderança, buscando esse novo campo de refugiados no Quênia. Estavam viajando por uma parte do Sudão ainda assolada pela guerra. Os combates e bombardeios eram piores durante o dia, então Salva decidiu que o grupo deveria esconder-se quando o sol estivesse brilhando e fazer a caminhada à noite. Mas no escuro era difícil ter certeza de estarem indo na direção certa. Às vezes os garotos viajavam por dias só para descobrir que tinham feito um círculo enorme. Isso aconteceu tantas vezes que Salva perdeu a conta. Encontraram outros grupos de meninos, todos andando para o sul. Cada grupo tinha histórias de perigos terríveis. Garotos que tinham sido mortos por balas ou bombas, atacados por animais selvagens, deixados para trás por estarem fracos ou doentes demais para acompanhar o grupo. Quando Salva ouvia tais histórias, pensava em Marial. Sentia sua determinação crescer, como acontecera nos dias após a morte do tio. Vou levar todos nós a salvo até o Quênia, pensava ele. Não importa o quanto seja difícil. Ele organizou o grupo, dando a todo mundo uma tarefa. Sair em busca de comida. Catar lenha para o fogo, montar guarda enquanto o grupo dormia. Toda a comida e água que encontrassem era dividida igualmente entre todos.
Quando os garotos menores ficavam cansados demais, os mais velhos se revezavam para carregá-los nas costas. Havia ocasiões em que alguns dos meninos não queriam fazer sua parte no trabalho. Salva conversava com eles, encorajava, animava e persuadia. Persuadir é convencer. Vez ou outra tinha de falar mais severamente, até mesmo berrar, mas tentava não fazer isso com frequência. Grupo de crianças, né? Aqui a gente viu esse número absurdo. Salva estava à frente de um grupo de aproximadamente 1.500 garotos. 1.500 é quase o número inteiro do Rainha, manhã e tarde juntos. Como é que você coordena um grupo de tantos jovens, crianças e jovens assim? Super difícil. Então ele ainda tinha que apaziguar, porque eventualmente as crianças e jovens brigavam, se desentendiam, e ele estava ali sempre no papel de liderança. Era como se a família de Salva o estivesse ajudando, mesmo não estando ali. Lembrava-se de como tomava conta do seu irmão menor, Kuol, mas também sabia qual era a sensação de escutar os mais velhos, Arik e Ring. E lembrava-se da delicadeza de suas irmãs, da força do pai, do carinho da mãe. Toda a família dando força, né? Mais do que tudo, lembrava-se de como o tio o encorajara no deserto. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, só o dia de hoje. É só atravessar esse dia. Salva dizia isto a si mesmo todos os dias e dizia também aos meninos do grupo. Um dia de cada vez. E eles percorreram seu caminho até o Quênia. Mais de 1.200 garotos chegaram sãos e salvos. Levaram 1 ano e meio de travessia, todos juntos. Como é que você alimenta um grupo de mais de 1.000 pessoas por 1 ano e meio, ainda tentando atravessar o deserto? Encerramos assim o capítulo 13. A gente está vendo que a história do Salva, se a gente não faz uma leitura atenta, a gente pode imaginar que seja ficção, mas infelizmente não foi. Essa é uma história que a gente já viu, que é de muita superação. Vamos nos preparar para o que vai acontecer daqui até o final da história. Até mais.